Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babaloio Calvundá, e este canal do YouTube é associado ao blog, o blog que tem texto, o blog tradicional, www.numilar-fa.com.br. Não deixe de ir no blog se você gosta de ler, se você gosta só de ouvir, fique por aqui, ok? Então, esse vídeo é mais um vídeo de resposta a comentários, é um comentário bem pequenininho, mas eu achei interessante fazer um vídeo para responder, e não só, eu até escrevi lá, fiz uma resposta à pessoa, mas eu resolvi fazer um vídeo para complementar alguma coisa, né? Eu só lamento, acho que está um pouco iluminado demais, essa hora não era uma boa para gravar não, mas enfim, a hora que eu tive disponível eu estou fazendo. Então, mas o comentário foi feito pela Maria, deve ser Maria do Carmo, né? 2426, ela fez um comentário reclamando, né? Num vídeo que eu falei sobre os nascidos pela intervenção de Orixá, os Ebeorum, né? Que eu expliquei esse contexto. E ela falou assim, meu Deus, essa religião é muito complicada, é melhor não ser da religião e seguir o caminho igual muitos que não seguem, né, e vivem muito bem, né? Então ele fez esse comentário aqui, e é sobre esse comentário que eu queria fazer algumas explicações aqui, ok? Que ela reclamou que a religião é uma religião muito complicada, né? Que melhor não seguir ela. Então eu vou falar sobre isso. Quem estiver interessado, ver esse comentário que eu vou tentar fazer rápido, fique aqui, senão tem outros vídeos aí. Vamos lá, mais uma vez lamento, a luz está, essa hora do dia entra direto ali, fica bem complicada, né? De tarde fica mais fácil, mas de manhã cedo aqui é enrolado. Então vamos lá, eu vou falar assim, primeiro assim, eu só fico um pouquinho eu quero fazer um vídeo curto, não quero fazer longo, né? Eu nunca quero fazer longo, né? Mas eu não fiz nele muito estruturado não, eu resolvi só conversar e então temo ficar confuso, né? Então me perdoem aí se eu fizer alguma confusão, eu fiquei voltando nos temas aí. Então, é porque, assim, ela falou uma coisa que eu gosto, eu achei legal falar, né? Chamar a atenção das pessoas sobre isso, sobre essa questão da religião ser complicada. É, assim, muito legal. Eu vou falar sobre isso aqui. Então, vamos lá, olha só. Eu discordo, cara, assim, eu até respondi para ela no comentário, assim, discordo, essa não é uma religião complicada. Eu vou falar que é bem mais simples, muito simples essa religião, é muito, muito, muito simples. Mas eu queria, antes de falar, explicar por que eu acho que é simples, eu vou falar alguma coisa seguinte, olha gente, perceba a seguinte coisa, vou falar o que eu já repeti em outros vídeos. Existem várias religiões no mundo, aqui mesmo no Brasil a gente tem várias, aqui no mundo tem muito mais, né? Sim, religiões, elas não complicam a vida da gente. Por quê? O que é a vida, o que vai acontecer com a gente, vai acontecer de qualquer maneira. Tá? O fato de você acreditar no Deus A ou B ou C ou D, ou seja, você ter escolhido uma interpretação de Deus para acreditar, o fato de você adotar uma religião e não outra, isso não vai alterar o que vai acontecer na sua vida. Não. Então, assim, vai mudar? Sim, vai. Por quê? Porque ao você adotar uma visão de Deus A, B ou C ou D, e você adotar uma religião X, Y, Z, se você adotar aquilo de forma honesta e sincera, você vai acreditar naquelas informações, naquelas orientações que aquela religião está te dando para você guiar os seus passos e o seu comportamento. Então, se você é uma pessoa religiosa honesta, você vai dar atenção às palavras de Deus, às orientações, e vai mudar o seu modo de ser, a sua forma de se relacionar com as pessoas, se relacionar com o mundo e se relacionar com a sua própria vida. Tá? Então, se você é uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, que adota uma religião de forma honesta, okay? Sincera, mais do que honesta, mas sincera. Então, adotar uma religião, sim, muda a pessoa que você é, que você se transforma, nesse sentido. Mas, tirando um pouco essa parte do que a religião te dá de valores, ética, moral e comportamento, né, e sentido de vida, a gente não sabe qual dessas interpretações, e sabendo que cada religião tem uma variação na forma de entender isso tudo que eu falei aqui, né, cada religião tem uma forma diferente de encarar isso, né, de te passar isso. O fato de você adotar o formato A, B, C ou D não vão mudar o que vai acontecer de verdade. Isso não no sentido do que como você está vivendo, como você se relaciona com as pessoas, mas no sentido da sua relação com Deus de verdade, o que vai acontecer quando você
terminar a sua vida ou não, tá? Ou seja, então, o fato, entendeu? Ou seja, a religião não muda o mundo, a coisa real. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Esta religião acredita em renascimento, assim como muitas outras. Quase todas as outras acreditam em renascimento. Ou seja, que nós não estamos aqui à toa, não fomos criados do nada. A gente não nasceu de um micróbio, de um protozoário, tá certo? Então, essa religião, ela acredita que nós viemos, nascemos, a gente tem um objetivo de vida, nós estabelecemos nessa vida objetivos, eu vou falar isso daqui a pouco, né? E que nós vamos, o corpo vai acabar, nós vamos morrer, e o que vai acontecer? A nossa alma vai voltar para o Orun, em algum momento qualquer, por nossa decisão e não por condenação, por crime, por alguma coisa assim, nós vamos voltar à vida e vamos ter outra vida aqui, entendeu? Essa religião explica como que é esse processo aqui, quais são os valores, quais são as regrinhas, né, que tá indicado nesse processo. É isso que essa religião explica. Então, você está nessa religião, você acredita nisso. Se você estiver ali na religião católica, a explicação dele é outra, que você nasceu aqui do nada, que você vai viver, e quando chegar aqui, você tem dois destinos, que você vai para o céu e vai ficar lá o resto da vida esperando alguma coisa acontecer, que não sei o que é, ou que você vai para o inferno e vai passar o resto da sua existência sofrendo e sendo torturado aqui, né? Tem inclusive os calvinistas que são mais interessantes. Eles acreditam que quando você nasce aqui, ao você nascer, Deus, né, que é um Deus muito ruim, na minha visão do que eles entendem, né, na minha visão, então Deus diz o seguinte, ó, esse cara aqui nasceu para ir para o inferno. Então não importa o que você vai fazer nessa vida, não importa o que você vai ser, você sempre vai vir para o inferno. Esse cara nasceu sempre para ir para o céu. Então, de novo, não importa o que você vai fazer nessa vida aqui, você pode ser ruim, que no final você está destinado a mudar, porque Deus vai lhe mudar e você vai para o céu. É assim que os calvinistas, né? Esse Calvino era um cara muito inteligente. E tem pessoas mais inteligentes ainda que acreditam nessas coisas. Então, estou falando o seguinte, que essa é a visão deles. Tem muitos católicos também acreditam que é isso aí. Tem outros que acreditam que você vai renasce. Tem os indianos. Então, fala assim, olha só. Você pode adotar o modo budista, você pode adotar a visão budista, que tem religião que você na realidade está crescendo como ser, você pode adotar essa de Fá, que estou falando que você tem, você pode adotar a católica, a calvinista, você pode adotar o que você quiser, tá certo, né? A hinduísta, que você tem vários samsaras, então você está se livrando da expiação, os kardecistas que ficam olhando pelo retrovisor. Cara, o fato de você adotar uma dessas visões aqui, que vai acontecer nesse meio aqui, não vai mudar nada. Por quê? Porque vai acontecer o que vai acontecer. Não vai ter o seguinte, no final da vida não vai ter Deus não vai, você adotou o católico, então você vai para o céu, para o inferno. Você adotou a religião do Fá, então você vai fazer a vida. Não vai acontecer, você tá entendendo? O que vai acontecer com a gente é o que for de verdade que acontece. E aí? Quem está certo? Eu já falei, a gente não sabe quem está certo, né? Você tem que viver, tenha um bom senso de viver com aquilo que te faz feliz, que te dá a melhor visão. Eu me senti mais feliz e mais realizado e mais acomodado na vida. Eu acho que essa religião que eu estou, isso me dá uma segurança, me dá uma tranquilidade, me dá esse conforto de saber que Deus me abraça, tudo isso aí. Então, me senti bem nessa, né? Me senti melhor do que sentia com os católicos, tem aquela visão meio complicada, então eu não gostava dele. Eu acho que essa aqui é melhor, entendeu? Me sinto melhor, ou seja, eu sinto que se eu viver com esta visão, essa visão de Deus, essa visão de vida, eu vou viver mais feliz, tá certo? Então, essa foi a... Então é isso que acontece. Então, eu queria falar isso para vocês. Então, agora vamos falar de sim ou não complicado. Olha só. Não, Maria do Carmo, não é complicada. Assim, não é complicado. Na verdade, a visão dessa religião é muito simples. É muito simples. Olha só, nessa religião, então por que eu falo que eu adotei? Porque essa religião diz o seguinte, olha, é porque você não deve confundir o fato de, na religião, a gente ter várias explicações do que acontece no mundo, né? Assim, olha, eu gostaria que o mundo, a existência, fosse simples. Mas a vida, o mundo, a existência é um negócio complexo, complicado. O fato de a gente ter explicações para coisas que outros não têm, não muda nada, não nos torna mais complicado. O que pode tornar é o seguinte, faz de conta que lá na religião católica, não tem nenhuma explicação para aquela coisa que eu expliquei ali de Ebiorum, dos nascidos, né, que ficam abandonados e tal. Não tem explicação. Eles não têm nada para aquilo. E aí? E aí que eles têm menos informação. Eu trouxe mais informação. E essa informação aqui prejudica alguém? Não. Pelo contrário, essa explicação melhora o entendimento
e melhora a forma da gente encarar e até de resolver alguns problemas, né? Você pode ter, inclusive, religiões que têm muitas explicações para tudo, né? Os cabalistas têm centenas de explicação ótima. Eles pegam o mundo todo, separam em pedaços melhor e tornam aquilo ali, você vai entendendo cada pedaço daquilo. Pode ser que seja mais complexo para você entender, mas pode ser que eles representem de uma maneira melhor toda a complexidade da vida. A gente não está mudando nada. O fato de eu pegar e a gente ter uma explicação aqui de Egbe-Orum, tá certo? Por que aquilo ocorre e qual é a consequência daquilo para as pessoas e para a nossa vida, não me torna uma pessoa que complica, porque se eu estou retratando uma coisa que existe de verdade, acontece, e aí eu falo para você o seguinte, na prática, no mundo real, aquilo ali acontece, de fato acontece, isso só simplifica tudo, né? Porque quando a gente lidar com aquela situação, a gente vai conseguir resolver e ajudar as pessoas. Então isso não está adicionando complexidade. Você não é obrigado a viver nesse mundo complexo. É diferente de você entender. Mais uma vez, você pode entender. Você tem um mundo que se abre para você, você vê uma estrada, faz de conta que você só enxerga aquela estrada. A sua vida vai ser muito simples. Você vai enxergar aquela encada, aquela faixa no meio, basta você entrar e seguir e tal. E você não consegue ver nada mais que não seja aquela estrada lá. Eu acho que te dá uma tranquilidade muito grande. Mas, e se você... Né, é o caso olha só, não estou chamando ninguém de nada, estou dizendo o seguinte, é o caso do cavalo que usa aquele antolhos, né, aquele que bota aqui, ele daquela hora ali você bota para quê? O cavalo não vai enxergar nenhuma complexidade, ele vai ver só o caminho dele, não vai se assustar, não ficar nada, porque ele só vê o que está ali. A gente não, né, a gente tem uma visão que vai até mais ou menos aqui assim, ó, daqui eu estou vendo aqui a minha mão, entendeu? Então assim, a gente tem uma visão quase que 180 graus aqui, né? Tem uma percepção muito grande. Então a gente vê tudo acontecendo. O fato de você aumentar a sua visão e entender que tem mais coisas acontecendo ali, mesmo que você não vai se mexer, não sei o que, já te dá uma compreensão. Então a religião não te traz compreensão. A religião te traria compreensão se ela te obrigasse, ou se induzisse o seguinte, a você ter procedimentos complexos para poder viver. E é nisso que eu digo que essa religião não tem nada de complexo. Não traz complexidade. Por exemplo, ela é muito mais simples de viver do que, por exemplo, que você adotar a religião católica. Claro que você pode dizer o seguinte, não, mas tem pessoas que vivem aí, não acreditam em nada, só acreditam em Deus, e tá bom, é verdade, essas pessoas não têm complexidade nenhuma, também não tem comprometimento nenhum com nada, tá certo? A gente aqui tem um comprometimento de observar as orientações, valores, ética e moral e comportamento que Deus nos indicou a seguir e a gente se preocupa em seguir. A pessoa que, aqueles 15% do mundo esse é o número, 15% do mundo que só acredita em Deus e não quer adotar religião nenhuma, eles não têm nenhum compromisso com nada. Eles têm compromisso só com eles, com a vida deles. Tudo que eles fizerem está certo, a forma como eles pensam está correta, a forma como eles agem está sempre correta, e Deus existe lá, eles reconhecem, mas está sempre ali para bater palmas para ele e mais nada. Por quê? Porque eles não, como eles não adotam uma religião, eles não estão interessados em saber o que Deus, por acaso, acha que eles deveriam fazer na vida. Porque o que uma religião faz é isso. A religião, ela apenas, o objetivo da religião é baseado em um conjunto de diversos textos, mitos que representem o pensamento de Deus para nós, interpretar aquilo ali, trazer para a gente, para que a gente possa entender qual é essa informação, qual é não só a formação da existência de Deus, mas também o que Deus espera que nós façamos na nossa vida. Então, essa é a meta da religião, nos fazer pessoas melhores para a comunidade, mas sobre o quê? Sobre a ponto de vista de Deus. É assim que Deus encara você como uma pessoa melhor. A pessoa que não adota uma religião, que quer viver a vida, ela vai ser uma pessoa melhor do jeito que ela mesma acha que ela deve ser. E não na forma como espera. Porque adotar uma religião implica em você entender o que Deus está colocando. Você pode escolher várias. Essa aqui entende mais, você vai dizer, mas essa aqui, cada uma diz uma coisa. É fato, mas isso aí você tem que escolher a que é melhor para você. Essa diz uma forma, essa diz outra, você tem que parar, escolher. Eu acho que com essa aqui eu vou viver melhor. Que é o que eu falei, cara. Eu conheci várias, me procurei conhecer várias antes, e entendi o seguinte, cara, esta aqui é a que me faz mais feliz, vai me fazer viver melhor. Aí eu escolhi para ela, né? E ela é complicada? Não.
Vou dizer mais, essa religião, inclusive, por exemplo, essa figura da pessoa que é ateu, que não acredita em Deus, ou mesmo que acredita e não quer seguir, a gente tem até explicações para você. E aí, você vai dar certo? Vai, olha só. O que eu posso, dentro dessa religião, como eu vou falar para as pessoas que acreditam em Deus e não querem seguir uma religião, ou que nem acreditam em Deus? O que eu tenho para dizer? Cara, muito bem, você fez a sua opção, viva essa sua vida. O que você deve ser? O que você deve ser? Olha só, seja uma pessoa honesta, correta, confiável, generosa, gentil. Tá? Assim, para resumir, só numa mão, em 5, que as pessoas têm dificuldade de decorar mais do que 5 coisas. Né? Seja isso aqui, tá? Seja uma pessoa útil, eu estou aumentando aqui, né? Seja útil para a sua sociedade, seja uma pessoa honrada, né? Seja isso, seja uma boa pessoa, não viva preocupado só em você, viva preocupado também com as pessoas que estão em volta com você. Não tem sentido da existência se você não ser generoso, se distribuir as bênçãos que você tem, o entendimento que você tem com as outras pessoas. Não tem sentido você viver se você não é uma pessoa útil para as pessoas que estão em volta de você. Viva com o sentido de ser lembrado, de ser referenciado, as pessoas lembrarem você como uma pessoa boa, que ajudou elas a superar momentos de dificuldade. É assim que você tem que ver. E o resto? Não, você não precisa fazer mais nada. Olha só, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa acreditar em Deus, você não precisa acreditar em nada. Se você quiser viver da sua forma pessoal de viver, a minha recomendação é assim, faça isso. Por quê? Porque se você fizer isso dessa maneira, se você for essa pessoa boa, gentil, calma, correta, no final da sua vida, você vai ter o melhor julgamento de Deus. Apesar de você não acreditar nele, você vai ter o melhor julgamento de Deus. Você vai voltar para o Aurum e você vai ter uma outra vida, você vai ter crédito para você poder ver e você vai poder fazer a próxima vida do jeito que quiser, dessa maneira ou de uma outra maneira. Então, o que eu estou falando, o que eu tenho para dizer para vocês, a simplicidade é essa. A simplicidade é isso que Deus espera de você. E daí? Mais nada. Olha só, não precisa fazer nada. Você não precisa rezar, não precisa fazer nada. Seja isso. Se você for isso, você já vai ser uma pessoa muito boa, vai ser uma pessoa muito bem prezada por Deus e você vai ter um bom retorno e um bom ciclo. É isso que a gente tem que fazer. Então, qual é a complexidade nessa visão? Se a gente pode encarar muito mais fácil do que você ser católico. Lá, se você não ficar rezando, se você não submeter, se você não é, eles têm uma expressão para isso, se você não ser uma pessoa que servir a Deus, eles dizem, se você não tem que servir a Deus, você vai para o inferno, né? Aí no inferno, então você tem que ter um montão de coisas, não pode ter pecado, você tem que pedir remissão. Aqui, olha só, o que eu falei que não tem nada disso, inclusive negócio de pecado. Ó, se você, eu ainda digo mais, ó, se você comete erros, você cometeu erro com as pessoas, não tem problema. Se você errou com alguma pessoa, com outra, procure compensar, seja melhor com outras pessoas, ajude, porque o que vai importar é o conjunto da sua vida, não é um detalhes pequenos ali para você. Entendeu? Então, é isso que eu tenho que falar. Então, tem alguma coisa complicada nesta visão que essa religião que eu estou passando, que é a visão da religião? Não tem nada complicado. Agora, você pode querer aprofundar esse entendimento, você pode querer entender mais o que Deus espera de você, ou você pode querer pedir ajuda de Deus. O que a gente oferece aqui é o seguinte, olha, nessa religião diz o seguinte, se você está vivendo a sua vida, você está com uma série de dificuldades que você não consegue resolver, o que a gente fala é o seguinte, olha, você não está vivendo sozinho, Deus está comprometido com o seu sucesso, com a sua felicidade, com a sua prosperidade, com a sua alegria. Deus está comprometido. E é para isso que a gente existe, o valor existe, essa estrutura existe, para que você possa recorrer a Deus buscando ajuda e orientação. Mas ajuda não é no sentido de Deus mandar coisas bem para você. Ele não vai mandar uma geladeira, um carro, nem vai mandar dinheiro, nem os 6 números da Mega Sena. Ele vai te mandar orientações. Você vai ter uma palavra, a vinda de um babalaô, dizendo o seguinte, o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, o que está incorreto, qual seria o melhor caminho. Palavra. O que Deus lhe dá através de Fá e através de babalaô é apenas palavras. Palavras. E sim, complementarmente a isso, ele te dá uma ajuda para facilitar você resolver aqueles problemas lá que você tem lá. Mas a ajuda, o principal, Deus lhe dá a palavra, a orientação, para que você mesmo, através dos seus passos, da sua decisão, suas mãos, seus pés, sua cabeça, seu coração, você possa fazer o que é correto. É isso que tem a ver. Então, com sinceridade, eu vi a crítica, entendi, mas eu não reconheci ela. Estou aqui explicando. Não é complicado. Viver essa religião traz uma visão muito simples de vida.
é que, eu já falei, você pode ver da forma simples ou você pode querer se complexar. Essa parte que às vezes é um pouquinho mais complicada, é esta maneira aqui de você chegar a entender como você pode pedir ajuda. Aí você pode dizer, mas tem complicado, a gente tem que se iniciar, a feitura, não sei o quê. Olha só, assim, não misture a vida com essas complexidades. Existem pessoas que gostam de complicar a vida das pessoas. E essa coisa de iniciação, fazer não sei o que, isso aí é tudo voltado para as pessoas que querem ser sacerdotes. Pessoas comuns não têm necessidade de serem iniciadas, não serem feitura, não tem nada disso aí. Esse negócio de você entrar nessas coisas profundas das religiões, essas coisas complexas, é uma decisão pessoal de cada pessoa quando ela decide ser um sacerdote. Quando você decide ser um sacerdote, que é uma coisa muito nobre, você está mudando toda a sua vida, abrindo a sua vida para você ser um intermediário na presença de Deus junto às pessoas. Porque a religião, no nosso entendimento, é que é necessário. É necessário ter pessoas aqui que possam fazer essa ponte entre Deus e o nosso mundo. Por quê? Porque como está relatado em várias religiões, os mundos são separados. O Orun é um mundo separado do Aê. O mundo, o céu, como eu expliquei no vídeo anterior aí, eu acabei de fazer, é separado daqui. E Deus lá em cima, ele não estala o dedo para resolver problemas. Não existe, nem mexe o nariz, nem mexe a orelhinha, tá certo? Não tem isso, tá? Nem piscolinho, né? Do gênio da garrafa lá. Então, Deus muda o mundo através de palavras, através de pessoas, de atos das pessoas. Então, essa manifestação de Deus no mundo precisa de agentes, precisa de pessoas ali. Então, Deus, quando quer influenciar as pessoas através das palavras, ele escolhe profetas, pessoas que vão falar palavras inspiradas por ele, vão falar para as pessoas poderem ouvir, mudarem a vida. Então, vários profetas continuam falando. Tem o pessoal dos católicos, o pessoal dos cristãos, ele acha que tem muita gente que tem a ideia do cessionista. Não, isso tudo acabou, nunca mais teve nenhum profeta. Bom, de novo, cada um acredita no que quiser. E isto é não acreditar na grandeza de Deus. Essas pessoas são retardadas. Eles não acreditam, cessionistas não acreditam na grandeza de Deus. Você tem que acreditar que Deus continua se manifestando, continua mudando o mundo através de quê? Ele muda o mundo através de pessoas. Assim como aconteceu lá, como está retratado na Torá, no Antigo Testamento, os profetas eram escolhidos, os profetas em si, nomeados, eram uma pessoa só de cada vez e era escolhido para representar Deus, e ele mudava as pessoas através de palavras, ele convencia as pessoas através de palavras, de previsões que se realizavam, ou através de atos, de milagres, como foi o caso do Messias, de Jesus. Então, ele convencia as pessoas através dos atos, que as pessoas entendiam ou de previsões bem-sucedidas, que aquilo lá era uma pessoa que realmente representava a Deus, e aquelas pessoas passavam a dar atenção às palavras dele. Então, os milagres que eram feitos, ou as previsões que aconteciam, como o caso dos profetas do Antigo Testamento, quando o cara fazia previsões, aquilo acontecia de verdade, não sei o quê, aquele era o instrumento que Deus usava para o seguinte: como eu faço você entender que essa é de fato uma pessoa que me representa? Era através disso. Então, por isso que Jesus faz um milagre. Como Jesus tinha aqueles milagres poderosos, o que aconteceu com ele? Essa parte, eu imagino que aqueles milagres incomodavam muito o juiz, ter que ficar fazendo milagre o tempo todo, Certamente, eu já vi isso na Bíblia, Jesus gostaria, como foi o caso quando ele morreu e voltou, que para ter fé nele, o outro lá tinha que encostar nele. Ele falou assim, que melhores eram aqueles que tiveram fé sem me ver. Ele falou assim, isso é muito bonito essas palavras, Jesus mudou muito o mundo, sem dúvida, Yeshua mudou muito o mundo. Então, o que acontece nisso, ele fazia aquilo para quê? Para despertar a atenção para você poder ouvir as palavras dele. A mesma coisa ocorre com a gente aqui, o Babalorixá, através dos atos que a gente consegue ver, mostrar, ou através da manifestação, quando Deus se manifesta, quando o Orixá se manifesta no mundo e faz coisas, muda, cura pessoas, salva, ajuda, ou aparece ali, se manifesta, fazendo coisas incríveis, num chireiro, dançando, se manifestando, nos ajudando ali. O que Deus está mostrando? Ele está nos transmitindo que a gente somos pessoas muito difíceis de acreditar, tem um adjetivo para isso, muito descrentes, Está mostrando ali, céticas. Então, está vendo? Eu estou aqui mesmo, Deus existe. Aí que você fala. Aí você ganha tempo para que essa pessoa possa, através das palavras que ela vai falar para você, te influenciar, te ajudar, você vai dar atenção. Então, Deus precisa desses pequenos milagres ou grandes milagres para ter a nossa atenção.
Alguém vai dizer, mas que absurdo, Deus não precisa disso. Não, sim, Deus precisa, porque a gente tem Deus junto com a criação do mundo, deu livre-arbítrio, a gente está aqui por nossa conta, né? Estamos com o livre-arbítrio. Então, e ele influencia de forma sutil através de pessoas influenciando pessoas. Nós mesmos nos salvamos, né? Essa é a grande mensagem daquele filme Interestelar, né? Esses filmes são interessantes, mas tem mensagem, né? A humanidade se salva em Interestelar, é verdade. Mas é assim o tempo todo, Deus nos salva através de nós mesmos. Através de nós mesmos. Então, é o que está ocorrendo. Então, é isso, Maria do Carmo, que a religião reflete. Então, não é uma complexidade. Então, esta daqui, eu vou dizer para você, que é uma religião muito simples. O modelo que ela propõe é muito simples. Vou repetir. Não se impressione quando a gente tem muitas explicações. Olha só, existem muitas explicações que as pessoas dão que são artificiais. Tem muita gente que vende complexidade, né? que oferece complexidade para vender simplicidade. Mas o fato de a gente às vezes chegar assim, ó, fulano, isso que está acontecendo tem esta causa, aquilo tem aquela causa. O fato de a gente, honestamente, trazer explicações para coisas que acontecem no mundo não traz complexidade para a religião. Não traz complexidade para a religião. Por quê? Porque o que a religião propõe ou estabelece como que as pessoas devem fazer é muito simples. Isso aí não tem, não, como eu falei logo no início, não vou repetir tudo que eu disse, é só aquilo ali, tá certo? Mas claro que Deus, através da religião, dá para os sacerdotes, os babalaôs, né? Estou falando, vou falar dos babalaôs, né? Dos outros aí. O entendimento do que está ocorrendo aqui no mundo, que o mundo aí é um supernatural, já é complicado por normal. E aí eu vou dizer mais, não é a religião que complica o aí, não é a religião que complica o nosso mundo. Nosso mundo já é complexo, ele já é complicado. A gente só procura traduzir ele de uma forma de entendimento. Através desse entendimento, a gente usa isto para ajudar pessoas, mas só nesse caso. Se você não quiser ajuda, cara, não tem problema nenhum. Mas na hora que você buscar ajuda, a gente vai através de várias coisas específicas, vai entender, ó, essa é a situação que está envolvida aqui, essa é aquela é a situação, a gente vai entendendo. Mas o entendimento do que é o mundo, da complexidade, das mensagens de Deus, não faz com que a gente transmita para as pessoas nenhuma complexidade. Eu diria, mais uma vez, que a forma que a gente tem é muito simples. Não vivemos, já expliquei aqui nos vídeos sobre Nessel, vê os vídeos anteriores que eu falo sobre cosmogonia, qual é o ciclo de vida, não, né, tá tudo lá, volta os vídeos lá, que a gente nasce, volta, não sei o quê, tudo é muito simples. Você tem né, os vídeos de Ori, que eu não acabei todos eles, deu uma pausa aí porque a gente estava enjoado de fazer. Eu vou continuar fazendo, ver os vídeos de Ori, que diz lá qual é o nosso ciclo. Cara, tudo é muito simples. Então, assim, eu discordo, explico por essas razões todas que eu discordo, não tem nada complicado, mas pessoas que são especializadas, sacerdotes, eles têm informações, mais informações, e realmente isso torna para a gente o trabalho complexo, a gente entender todas aquelas missões. Assim como padres vão ter essa confusão, pastores, rabinos, todo mundo tem que estudar muito tempo para poder entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Para ajudar pessoas, mas ela não traz complexidade. A religião não obriga você a adotar nenhum procedimento complexo. Vou repetir o que eu já disse. Comparando com religiões cristãs ou católicas, a gente é muito mais simples, muito mais simples. Ou seja, as propostas que eu trago para você são muito mais simples. Assim como também a própria missão de comprometimento com a religião é muito mais fácil, cara. Assim, você pode adotar e seguir essa religião sem ter que ficar obrigado a ficar submetido a nada, você nem precisa nem ir em igreja, tá certo? A gente é muito mais fácil de entender isso, que a gente entende as mensagens de Deus de uma forma diferente, tá certo? Foi isso, eu espero que tenha sido claro, espero ter trazido essa simplicidade aí, né, para não ter complicado, tá bom? Fica para o próximo agora.